Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naqueles dias havia de novo uma grande multidão. Não tinham o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: eu tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo, não tem nada, está comigo. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho. Porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram: como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus perguntou-lhes: quantos pães tendes? Responderam: 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois, pegou os 7 pães, deu graças, partiu-os e ia dando aos seus discípulos para que os distribuíssem. E eles distribuíram ao povo. Tinham também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os distribuíssem também. Comeram. Ficaram satisfeitos, recolheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Eram 4.000, mais ou menos. Jesus os despediu. Subindo logo na barca com seus discípulos, foi para a região da Dalmanuta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, por que seria que São Paulo achou que a presença de Jesus, feito homem, recapitularia a história da humanidade? Recapitular. São Paulo sabia o que estava dizendo. Com a desobediência, os meus pais criaram uma ruptura na comunhão com o Criador. É claro que não iam tomar o pé da letra, como Afonso
um colega meu de seminário, é de São Paulo, de Potengi. Aquele que vocês já sabem que subindo no coqueiro para cortar uma palha, porque o enxame de abelha tinha se deslocado para lá. E o Monsenhor aí criava abelha, mandou que alguém subisse ao coqueiro gigante, para com jeito cortar a palha e vir descendo para as abelhas não voarem. Havia chovido dias antes e o olho do coqueiro, debaixo da sombra, né? Logo debaixo das falhas, demorou a secar. Quando ele chegou perto de passar o olho do coqueiro, começou a não ter tração nos pés. Aí estava cansado de pelejar num coqueiro alto. Aí ele gritou lá de cima: eu estou aqui perdendo minhas forças, estou ficando meio tonto, não estou conseguindo passar. Aí eu me subi no coqueiro, no mesmo coqueiro. Aí disse: bom, você se senta na minha cabeça e não precisa se segurar, basta trançar os dedos para não cair para trás. Aí eu vim descendo com ele até chegar ao chão. Aí eu precisei fazer uma força muito grande para não descer de vez, né? Com o peso, eu também canso nessa hora. Tinha uma feira que estava dando uma ajuda na cozinha. A feira fez essa arrumação. Aí ficou intento de morrer com medo que eu caísse, os dois caíssem juntos. Mas não, eu só fiquei sem fôlego, com a respiração muito pequena. E afundou aqui um pouco, deu agarrado no coqueiro. Mas eu estou mexendo nesse rapaz. Ele era mais forte do que eu. Não era alto, não, era meio baixo, mas era parrudão. A gente estava jogando futebol e ele notou que no bolso da batina, a gente jogava de batina, aqui em Natal. Ele notou que tinha um bico de pão no bolso. Ele tinha tomado café e não tinha comido o pão inteiro, o pão completamente, guardou o bico na latinha que estava jogando com ela. Aí teve fome, o pão seco. Eu não me lembro de ter comido pão com manteiga no seminário. Não me lembro. E um dia eles estavam entrevistando o Dom Heitor. Dom Heitor disse: nós tomávamos café preto, fazer que nós misturávamos com leite. Era café mesmo. Café preto e pão sem manteiga. Dom Heitor dizendo, e era mesmo. Eu não me lembro de ter visto, de ter comido pão com manteiga uma única vez no seminário, não me lembro. Hoje é diferente. Hoje é diferente. Está melhor. Não satisfere. Bom, aí Afonso tirou o bico de pão do bolso, está suave jogando bola, futebol, suave. Passou o pão na terra, tirou o suor e comeu o bico de pão. Aí eu falei: Afonso, rapaz, tem vergonha. Você enxugando
enxugando a testa, o suor, com o bico do pão, e depois come o pão. Eu estou seguindo a orientação do Criador. De agora por diante, vocês vão comer com o suor do seu rosto. Mas uma série de privilégios o ser humano perdeu. Perdeu. Mas, como a criação é uma obra de amor, esse amor se estende ao suor. E olha, Jesus não tinha o que comer aquela multidão. Jesus chamou os apóstolos e disse assim: eu tenho compaixão desse povo. Faz 3 dias que esse povo me segue ouvindo a minha pregação. E até agora nada para comer. 3 dias. 3 dias. Sem comer. Se eu os mandar de volta para casa, sem uma providência, muitos vão de mar, que vem longe. Andaram muito para chegar aqui. E bom, vamos definhar no caminho. Mas como é que vai alimentar esse povo? Estão no deserto. Bom, não foram 12 pães, não foram 5 pães de 2 peixes? Aqui fala de 7. Não foram 12 cestos que sobraram? Aqui falam 7. Havia de novo, é outro. Havia de novo, é outra vez agora, de novo. Uma grande multidão e não tinha o que comer. Ele se compadeceu. Eu vou lembrar essa questão da compaixão. Mas a gente perdeu muita coisa. E a imagem de semelhança? Quase Deus que a gente é. Eu vou citar os 2 maiores apóstolos, Pedro e Paulo. Pedro, na 2ª carta, primeiro capítulo. O primeiro capítulo da 2ª carta. Olha o que é que Pedro diz. Por elas as graças foram concedidos os bens do mais alto valor. Era um Deus, pouco abaixo dos deuses. Bens do mais elevado valor.
De repente, comer com o sol do rosto, a diferença é grande. Que nos tinham sido prometidos. Para que, graça a eles, os bens, entrássemos em comunhão com a natureza divina. Olha aí. Feitos quase como um Deus. Pouco menor do que um Deus. Porque com eles entrássemos, eles, os privilégios, os bens, 4 rios, vamos faltar água no paraíso. Para que, graças a eles, entrássemos em comunhão com a natureza divina, já que éramos de natureza humana. Entrar na natureza divina. Perdemos isso. E agora? São Paulo diz, ainda bem, que o Cristo Jesus recapitulou a história. Recapitulou. Que palavra bem colocada, viu? Nós estamos falando sobre o ser humano, a cabeça da criação. Caput, em latim. O ser humano é a cabeça da criação. Ali está o julgamento, ali está a visão que decide, faz o discernimento das coisas. Tem um ouvido para escutar a verdade de Deus e tem a boca para proclamar o reino de Deus está próximo. Não é assim, é assado. Não é assado, é assim. A boca, a fala da ciência, a fala da missão, a fala da antropologia. Cabeça. Mas nós estragamos isso com a cabeça mal preparada. Obediência, obedecemos mais a uma serpente que nem fala do que é o Criador. São Paulo diz ainda bem que a encarnação do Verbo recapitulou a história, porque trouxe uma nova cabeça. O ser humano é a cabeça da criação. Mas, com esse desperdício todo, vai comer agora com só seu roxo, aí a ponte. Ainda bem que a encarnação do Verbo recapitulou, ou seja, deu uma nova cabeça, recapitulou, deu uma nova cabeça à criação. Isso aqui é uma palavra bem colocada, recapitular a história. E aí, olha aí, para entrar em comunhão com a divindade, diz São Pedro. É mesmo? É. Aí chega São Francisco de Sales, uma pessoa que misticamente passava horas e horas na contemplação. São Francisco de Sales diz, em nenhuma parte da Escritura consegue-se ter um gesto
de afeto, de carinho com a humanidade maior do que quando ele diz: quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim. Adquirir a divindade. E eu permaneço nele. Olha o retorno da divindade. São transdiçadas. Nenhuma parte da Escritura traz um carinho com essa profundidade. De Jesus, Verbo encarnado, feito homem, para o homem que foi feito em mais semelhança de Deus. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece. Cadê a ruptura? Acabou-se. Recapturou. Permanece em mim, sou Deus. E eu nele, que o torno divino. Que coisa! A gente nem se adverte que cada palavra dessas dos apóstolos são inspirados por Deus. Maria, Deus olhou para a humilhação da sua serva, doravante, todas as gerações me chamarão bem-aventurado. Ou seja, o carinho de pertencer a alguém, uma natureza que se acoplou a outra natureza, a humana a divina. E aquele filho é aquele que levou Pedro, Tiago e João ao Monte Tabor. E disse: este aí é meu filho, muito amado. Nele eu coloco todo o meu amor. Ouvindo, recapitula a história. Fazer de novo com as graças que nós perdemos com a ruptura, nós readquirimos com a encarnação. E aí o Cristo recapitula a história da humanidade. Faz com que de novo o homem se divinize, faça cumprir aquela ordem, aquele discernimento. Façamos o homem um pouco menor do que um de nós. Pai, o Filho, o Espírito Santo. Dentre estes, há uns que estão mais dentro da recapitulação. O primeiro é Nossa Senhora. Quem mais usufruiu historicamente já a recapitulação foi a maior contribuição para a encarnação do Verbo. Para recapitular aquele que vai nascer das suas entranhas será o Filho do Altíssimo, que vai governar o mundo de mar a mar, de um lado a outro do universo. Nós participaremos, quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim, porque ele é homem agora, e eu nele, porque ele não deixou de ser Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.